hoje vamos falar da oração e jejum. Portanto, estaremos estudando a palavra no que diz respeito à oração e ao jejum. E, amados, quero convidar a meditar no livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 17. Vamos fazer uma leitura um pouco longa e para podermos estar contextualizados, podermos entender do que na verdade estamos falando, para que nós não caiamos assim de paraquedas nesta matéria. Aleluia! Amados, o livro de Mateus, no capítulo 17, a partir de versículo 14, diz o seguinte: E, quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Aleluia! E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Aleluia! E Jesus, respondendo, disse: Oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E respondeu Jesus e repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus respondeu-lhes: Por causa da vossa pequena fé. Porque a verdade vos digo que, se tiveres fé, como o grão da mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aleluia! Que o Senhor abençoe a sua palavra. Graças a Deus. Amados irmãos, o nosso versículo-chave nesta passagem bíblica, no capítulo 17 do livro de Mateus, é o versículo 21, que diz: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aleluia! Amados irmãos, olhando para esta passagem bíblica, a Bíblia retrata um histórico, retrata uma manifestação, retrata uma história de um lunático. Amém? A Bíblia fala de um filho, de um menino lunático. E um menino lunático, lunático quer dizer, na nossa linguagem, um lunático é um epiléptico, é uma pessoa que padece de epilepsia. E algumas pessoas procuram interpretar isto como doença causada pela lua. Bom, a minha fé não me permite crer na doença causada pela lua. Todavia, algumas pessoas têm essa interpretação, esse entendimento de que a epilepsia é uma manifestação, ou seja, é uma doença causada pela lua. Então, a Bíblia trata este tipo de doença como lunático. Portanto, então, um pai preocupado com seu filho, vendo seu filho padecendo, vendo, portanto, as manifestações, o sofrimento que a epilepsia causa na vida de uma pessoa, ora, às vezes deixa cair na água, no fogo, cria, portanto, uma sensação de mal-estar, agressividade, violência para aquela pessoa que é enferma, que padece, portanto, desta doença. Aleluia! Então, a Bíblia diz que o pai ficou preocupado, ouvindo falar de Jesus. Então, ele procurou, aproximou-se, ajoelhou-se e pediu a Jesus que curasse o menino. E disse mais, que não é a primeira vez que ele toma uma atitude de buscar cura para este menino. Anteriormente, teria aproximado aos discípulos, pediu aos discípulos para expulsarem o demônio que causava aquele problema. Mas o Senhor aqui revela para Jesus que os discípulos de Jesus não puderam curar aquele problema, não puderam resolver aquele problema. Aleluia! Amados, o que dá
aqui a entender é que para um tipo de manifestação existe um tratamento específico. Para um tipo de manifestação existe uma postura, existem ferramentas específicas, existem, requer um discernimento. Aleluia! Requer um discernimento. Por isso que o Senhor aqui diz para os discípulos, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Aleluia! Até quando eu terei de sofrer por vós? Traga-me aqui este menino. Aleluia! E chama, portanto, os discípulos de uma geração incrédula, de uma geração que não tem fé. E, amados, quando nós vemos aqui, o Senhor diz, olha, por causa da vossa pequena fé, porque é verdade que vos digo que se tiver de fé como um grão de mostarda, quer dizer, chama de pequena fé, e ainda diz, se tiveres fé como um grão de mostarda, o que significa que o mais importante é ter fé. O mais importante é ter fé. Uma geração incrédula, na verdade, revela que não tem fé. Jesus diz que, ainda que a fé seja do tamanho de grão de mostarda, direis a este monte, saia daqui, vá acolá. Aleluia! E se tiveres fé, nada vos será impossível. Mas veja, versículo 21. Mas esta caixa de demônios precisa de discernimento, precisa entender qual é a manifestação por detrás desta doença, deste problema. Aleluia! Esta manifestação, esta caixa de demônios só com oração e jejum. Amados irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia nos ensina que a oração é falar com Deus, é uma comunicação. Significa eu falar, Deus ouvir, Deus falar e eu ouvir. Há uma comunicação, há interlocutores, há uma mensagem. Eu transmito uma mensagem, Deus ouve, Deus transmite uma mensagem, eu ouço. Aleluia! E, amados, quando nós olhamos para o livro de profeta Isaías, a Bíblia diz que há um problema, algo pode acontecer. Aleluia! Por causa da nossa iniquidade, por causa das nossas faltas, há de haver uma distância, há de haver um abismo entre o ser, entre a criatura e o seu Criador. Aleluia! São as vossas faltas que caem no abismo entre vocês e o vosso Deus. Aleluia! Por causa dos nossos pecados, nós acabamos criando espaço para uma distância, criamos barreira, criamos uma limitação, criamos, de fato, problema. Ou seja, nós percebemos que, à medida que nós falamos com alguém distante, maior é a probabilidade de haver uma interferência, maior é a probabilidade de não haver uma resposta satisfatória. A comunicação vai ser problemática. Mas quando nós estamos mais próximos, aí nem precisamos gritar, nós falamos, a pessoa ouve, a pessoa fala e nós ouvimos. E a mensagem chega com perfeição. Aleluia! Mas quando nós estamos distantes, e segundo o profeta Isaías, a única coisa que nos faz distante do nosso Criador são os nossos pecados, são as nossas faltas, que criam um lapso, uma distância entre nós e Deus. Aleluia! O que significa, amados, que mais do que querer falar, importa a nossa posição, importa a nossa locação do ponto de vista espiritual. Como é que está a minha relação com Deus? Como é que está a minha intimidade com Deus? A minha comunicação com Deus conta muito para a flexibilidade, para a facilidade da comunicação. E segundo o profeta, não há outra forma que nos vai distanciar de Deus, senão a nossa natureza pecaminosa, os nossos pecados. O que significa que o problema, quem cria a distância não é Deus, mas somos nós. Os nossos pecados, as nossas vestes sujas é que vão nos distanciar. Porque Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus não habita onde há imundície. Não habita onde há imundície. Não há comunhão entre luz e trevas. É o que a Bíblia nos ensina. Quanto mais permanecermos nas trevas, nós criamos uma distância. Abrimos espaço para uma distância entre nós e o nosso Criador. Aleluia! E o apóstolo Paulo, no livro de 1 Tessalonicenses, versículo 17 do capítulo 5, ele exorta o povo a orar sem cessar, a comunicar com Deus, a falar com Deus, a estar sempre na presença. Mas para que isso aconteça naturalmente, é preciso que nós estejamos longe, nos distanciarmos da natureza pecaminosa, nos distanciemos do pecado. Aleluia! Amados irmãos, nós estamos falando da oração e do jejum. E o Senhor aqui diz que
esse tipo de demônio, esse tipo de manifestação, esse tipo de problema de enfermidade não se pode se expulsar senão por meio de oração e pelo jejum. O que significa dizer que há situações em que nós falamos com Deus, estamos na intimidade com Deus, comunicamos com Deus, todavia isto não é suficiente, isto não é tudo. Aleluia! Amados, o que significa que, mais do que comunicação, nós precisamos entender o poder da oração. Mas o poder da oração não depende de mim, depende do Criador. Quem responde à oração, quem dá poder à oração não sou eu. Eu posso até falar, mas quem dá o poder à oração é Deus. Aleluia! O poder da oração é a resposta da parte de Deus. Eu apresento as minhas razões, é Deus que justifica, é Deus que responde. Aleluia! Porventura, não é este jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e que recolhas em casa os pobres destarados, e vendo nu, o cubras e não te escondas daquele que é na tua carne? Aleluia! Amados, falamos de oração e jejum. Contudo, falamos de jejum que agrada a Deus. Noutra versão, o profeta Isaías diz, a mesma passagem, Isaías 58, versículo 6, o jejum que me agrada é este: libertar os que foram presos injustamente, livrá-los do jugo que o transportam. Aleluia! Dar liberdade aos oprimidos, quebrar toda espécie de opressão, repartir o teu pão com os esfomeados, dar abrigo aos pobres sem casa, vestir aos que vires sem roupa, e não voltar as costas ao seu irmão. Aleluia! Amados, enquanto nos esforçamos para praticar o jejum agradável a Deus, não há demônio que resiste na nossa vida. Não há demônio que resiste na nossa família. Não há manifestação, não há nenhuma maldição que persiste, que nos persegue. Porque, amados, é assim, no livro de Deuteronômio, a Bíblia vai ensinar que as maldições perseguem por causa das nossas iniquidades. Todavia, aquele que praticar, aquele que guardar a palavra do Senhor, aquele que observar os mandamentos da lei de Deus, ele não corre atrás das bênçãos, mas as bênçãos o perseguem. Aleluia! Então, se nós praticarmos o jejum que é agradável a Deus, as bênçãos nos vão perseguir. Não há demônio que vai persistir. Não há nada impossível, segundo a palavra do Senhor, nada é impossível ao que crê. Crer em Deus significa acreditar na sua palavra, praticar a sua palavra, guardar fielmente os seus mandamentos, não só ser ouvinte, não só ser leitor, mas praticante da palavra de Deus. Aleluia! Então, amados, a minha oração é que o Senhor nos capacite e nos dê mais oportunidade para partilhar a sua palavra. Deus abençoe na sua vida, tudo que não vai bem na sua vida, e a partir de hoje os céus se abrem, céus abertos na sua vida. Que este ano haja manifestação da glória de Deus em si. Mas conforme nós entendemos aqui a palavra, as nossas iniquidades, as nossas vestes sujas podem criar impedimento, podem criar limitação na comunicação entre eu e Deus. A minha oração pode não ser respondida por causa da distância, e essa distância, esse abismo é causado pelas nossas vestes sujas, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Por isso que o profeta, o João Batista, pregava no deserto: arrependei-vos, mudem de comportamento, mudem de atitude, porque é chegado a vós o quê? O Rei de Deus. Seus abertos na sua vida.